Povo de Deus, povo de Deus. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do calvinismo. Isso, filha, vamos falar um pouquinho do calvinismo. Vamos, pessoal. Pois é, essa teologia do calvinismo, né? Bom, vamos lá, para quem não sabe o que é o calvinismo e como é que é a teologia, como é que é a crença, né, desses evangélicos que são calvinistas. Eles acreditam que salvação não se perde, porque ela é um dom que tu ganha de Deus. A base deles é isso, tá? Porque ela é um dom, é uma das bases, né? Eles têm vários pensamentos, mas vamos lá. O porquê que eles acreditam que é um dom de Deus, e de fato é um dom de Deus, e eles vão dizer que não se perde. Porque Deus, ele dá talentos pra gente, ele dá dons, e o que Deus dá, Deus não te tira, né? Então esse é o pensamento deles. Como é dom de Deus, o que Deus dá, Deus não te tira. Então na visão deles, a salvação tu já recebeu de Deus, e Deus não vai te tirar a salvação. Não, filho, o pai tá gravando. E então Deus não vai te tirar a salvação porque ela é um dom de Deus. Um erro, né, pessoal, tá? Um erro porque assim, ó, a gente não pode criar uma teologia ou criar uma doutrina usando textos fora de contexto, né? E a gente não pode criar uma doutrina e achar que os outros textos a gente pode simplesmente ignorar. Nós temos um monte de texto aí. Um exemplo, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Ou a Bíblia diz: aquele que não perseverar até o fim vai ser salvo. Não, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, como pode uma pessoa que ela não perseverou até o fim? Um exemplo, quantas pessoas a gente vê que elas entram para o evangelho e ficam um período, isso já aconteceu comigo. Daqui um pouco a pessoa não consegue suportar a provação, né? E acaba parando, dando uma estacionada, para de orar, para de buscar Deus. Muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, tá? Tu ora, aparentemente é um servo de Deus, aparentemente ele é uma pessoa que tu olha, parece que a pessoa ela está ainda na igreja, está servindo a Deus, mas no particular ela já não está mais envolvida com as coisas de Deus. Isso acontece. Então a pessoa pode estar sim afastada de Deus, estando até mesmo indo numa denominação, né? Porque vamos usar isso aqui agora, porque muitas pessoas condenam quem não vai nas igrejas, né? Ah, porque são desagrejados, coisa e tal. Mas existem muitos pontos aí, né, que algumas pessoas pararam de ir nas igrejas. Bom, vou na igreja para ir lá ver, um exemplo, vou lá ver o pastor falar que nem o testemunho de Jeová fala que nós não vamos nunca subir ao céu, que lá é só os 144 mil que já pegaram a senha. Então tem coisas que tu vai olhando e realmente essas pedinchas de dinheiro, né, que tem as denominações, isso afasta muita gente da igreja, né, de ir congregar em um local específico. E as pessoas vão optar às vezes por ficar em casa com sua família, orando a Deus, buscando a Deus no monte, ou lendo a Bíblia, aprendendo com Deus, né? Até mesmo porque muitas vezes tu vai aprender alguma coisa e quando tu chega na igreja tu vai mostrar aquilo que tu aprendeu, eles não acreditam, porque já tem uma teologia lá que é montada, né? Então isso acontece também. Então não pode ignorar, não pode ser ignorando textos aí para criar uma doutrina. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta para os calvinistas, tá? Mas vamos entender mais um pouco sobre eles. Eles não acreditam que a pessoa perde salvação. Então se tu mostrar texto para ele, mas e se a pessoa não perseverar até o fim, como é que ela vai ser salva? Daí o que o calvinista vai dizer para ti? Ele vai dizer assim para ti: não, ela vai perseverar porque ela já é uma escolhida. Se ela não perseverou, é porque ela não era uma escolhida. Então, para saber se a pessoa era escolhida na visão do calvinista,
ela vai perseverar, porque não é outro ponto, tá? Isso aqui tem que colocar junto. No calvinismo, eles não acreditam que tu tem livre-arbítrio. Então, o calvinismo, a pessoa não tem direito de escolha, não é tu que escolhe, Deus já escolheu por ti. E aí, como é que fica várias coisas? A gente já começa lá no princípio de Eva e Adão, né? Como é que fica a situação deles escolhendo lá o fruto, né, que era para comer e viver, ou comer e morrer, né? Eles tinham escolhas ali para fazer. Mas no calvinismo não existe o livre-arbítrio, tá? Então, eles têm mais esse outro pensamento. Primeiro que nós colocamos aqui, eles não acreditam que tu perde salvação, porque salvação é dom de Deus. Então eles acreditam que o dom que Deus dá, ele não te tira, tá? De fato, ele te dá para não te tirar, mas tu tem que perseverar. Outro ponto, eles não acreditam no livre-arbítrio, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer uma pergunta agora para o calvinista, tá? Vocês pregam a palavra? Eles vão dizer que sim, que pregam, né? Vocês pregam o evangelho, vocês cumprem o ID, eles vão dizer que cumprem, que pregam. Então vai a pergunta: para que vocês pregam? Para quê? Prego para quê e para quem? Para que e para quem vocês pregam o evangelho? Porque se vocês pregam para pessoas que não perdem salvação, vocês estão perdendo tempo. Ficar pregando para um cara que já está salvo. E se vocês pregam para pessoas que já foram destinadas ao fogo eterno, estão perdendo tempo também. Para que pregar? Se a pessoa já foi separada para ir para o fogo. Essa é a pergunta que eu faço. Para quem vocês pregam? E para que o calvinista prega? Se na visão de vocês já tem um povo que é salvo e já tem um povo que é escolhido para ir para o inferno, para que vocês pregam? Para esse povo que é salvo, vai pregar para ele para quê? Para que precisa pregar para esse povo? E vai pregar para pessoas que vão ir para o fogo? Para que pregar para essas pessoas que já estão destinadas a ir para o fogo? Não era mais simples você simplesmente não pregar? Essa é a pergunta que eu faço para o calvinista. Não era mais simples vocês desistir de pregar? Porque eu não estou vendo lucro nenhum. Eu não estou vendo mérito, não estou vendo nada de vantajoso nessa pregação de vocês. Pregar para pessoas que já estão condenadas ou pregar para pessoas que já estão salvas. Para que vocês pregam? Isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Claro que vai aparecer aqui no comentário. Independente se é salvo, independente se vai para o fogo, nós estamos cumprindo o ID, nós estamos cumprindo uma ordenança que Deus mandou. Mas ele mandou pregar só já para a pessoa que vai para o fogo? Ele mandou pregar só para a pessoa que vai ser salva? Ele mandou pregar para todo mundo? E para que ele mandou pregar? Ele não mandou pregar para que as pessoas se arrependam? Então, se ele mandou pregar para as pessoas, para que se as pessoas se arrependam, essa pregação ela tem que alcançar quem? Pessoas que precisam se arrepender. Dentre essas pessoas que precisam se arrepender, para que tu vai pregar para aquele que já é salvo? Se ele já é salvo mesmo, algum momento da vida ele vai se arrepender sem tu pregar. Algum momento da vida ele já é um salvo. Porque se eu perguntar para o calvinista aqui, tá? E aquela pessoa que ficou 30 anos e nunca ouviu o evangelho, ninguém pregou para ela, pode ser um salvo aí? Mais uma pergunta. Ela pode ser um salvo sem nunca ter ouvido o evangelho? Ela pode ser um salvo sem nunca ninguém ter pregado para ela? Ela pode ser um eleito, Deus pode ter elegido ela? Porque se pode, então ela não precisava tu pregar para ela, porque ela ia ouvir, né? E se ela não pode ser salva, se ela não ouviu o evangelho, então entra no arminiano, né? Entra no arminianismo. Se ela não pode, o calvinista cai no arminianismo. E aí tu vai ter que dizer que o índio já está condenado, que não ouviu o evangelho. Por quê? Porque tem que ouvir o evangelho. E tu vai cair no calvinismo arminiano. Ou tu é calvinista ou tu é armínio, né? Então são dois pontos aí que a gente tem que perguntar para o calvinista.
Para que você prega? Para quem você prega? Para que você prega? Para quem e para quê? Para quem e para que você prega, calvinista? Ah, eu prego para o mundo todo. Mas para que pregar para o mundo todo? Se o mundo todo, metade, na visão de vocês, tantos já são salvos e tantos já são condenados, vai pregar para quê? Pregar para salvo. Vamos lá, agora vamos nós, né? Temos que responder eles também. Para que nós pregamos? Nós não sendo calvinista e nós não sendo arminiano. Nós pregamos para que todas as pessoas venham se arrepender, para que o número de pessoas que nós puder alcançar venha se converter, para que o número de pessoas que nós alcançar venha se arrepender e abandonar os seus erros. É para isso que nós pregamos. Dentre esse número de pessoas, existem pessoas que são cristãs e nós estamos chamando elas ao arrependimento para que elas não percam a salvação. Porque o arrependimento que traz a salvação também é um dos pontos. Ou vai me dizer que a pessoa que mata, rouba, assalta e não se arrepende, ela vai ser salva? Porque não tem como ela ser salva. O arrependimento é o quê? O arrependimento é tu abandonar a prática que tu está cometendo e parar de fazer aquilo ali, não fazer mais aquilo ali. Isso é o verdadeiro arrependimento. Agora, se o camarada rouba, assalta, mata, prostitui, furta, fala dos outros, é idólatra, tudo que isso ele faz, se ele não se arrepende, o que ele não está fazendo? Ele não está deixando de fazer, ele não está parando de fazer aquilo ali. Ele não parou de fazer aquilo ali, por isso que ele não se arrependeu, ele vai continuar. Ele dá continuidade àquilo que ele faz, e dando continuidade não existe arrependimento. Só existe um arrependimento quando ele para de fazer aquilo ali que ele está fazendo, que aos olhos das Escrituras diante de Deus é errado. Então nós pregamos para que as pessoas venham parar de fazer aquilo que é errado, venham arrepender-se daquilo e parar. E aí a gente prega Jesus, a gente prega Cristo, e a gente quer alcançar elas assim. Alcançar o que? Ao arrependimento. Porque talvez aquela pessoa, ela mata, mas ela não vai se converter, ela vai parar de matar. Ela vai fazer um propósito com Deus: eu não vou mais matar. Me arrependo que eu fiz errado, eu vou baixar minha cabeça e vou, sei lá, se alguém se levantar contra mim, vou ignorar. Vou fugir de encrencas. E ela vai fazer isso aí, ela vai abandonar a prática de resolver tudo com um revólver. Ou se a pessoa está ali falando mal do próximo, ela vai parar de falar mal do próximo, porque ela conheceu a tua pregação e ela se arrependeu, mas talvez ela não se converta. Aí tu vai me dizer que aquela pessoa que não se converteu, mas que se arrependeu, ela não é uma pessoa que Deus vai salvar ela? Eu concordo contigo se tu me dizer que ela não vai ser salva para ser sacerdote, mas que ela pode ser um salvo, ela pode sim entrar no reino sem ela ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas ser nações que vão entrar no reino. Isso sim. Mas na visão calvinista, o que vai acontecer com aquela pessoa? Na visão calvinista, mesmo que tu pregou, ela parou de fazer, mesmo que ela parou de fazer, se ela não se converteu ao calvinismo, se ela não vive para o calvinismo, ela também não vai ser salva. E vocês vão me dizer que aquela pessoa ali, ela foi já destinada ao fogo. Como isso? Como vocês têm uma visão assim? Dizer para mim que aquela pessoa, ela vai ser condenada ao fogo, mesmo ela sendo abandonada a prática do erro que ela abandonou, só porque ela não se converteu? Então quer dizer que para uma pessoa ser salva, ela tem que se arrepender e passar a ser um cristão? Pois é, não funciona quando vocês mesmos veem a imagem da cruz. Não funciona ali. Mas daí ele teve uma última hora. Pois é, então vamos usar pessoas que estão na última hora lá no hospital. A pessoa que está na última hora. E outra, né? Ponto interessante aqui que nós temos para pontuar. Ele se arrependeu, ouviu a mensagem da cruz. E o que foi dito ali? Lembra quando entrares no teu reino? Quando entrares no teu reino. Jesus falou o que para ele?
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que era o paraíso ali? O lugar onde ia as almas daqueles que morreram em Cristo. Esse era o paraíso. Daqueles que morreram, que se arrependeram, que se converteram a Cristo. A mensagem da cruz, ela é a verdadeira pregação. Então ele ouviu a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação e se arrependeu. Aí tem um cara na internet que disse que o ladrão da cruz não foi salvo porque ele não ouviu a mensagem, ele não ouviu o evangelho, mas o evangelho estava na frente dele, o puro. Ele estava ouvindo a mensagem da cruz, ele ouvindo e vendo ao vivo, como o camarada não foi salvo. Então assim, pessoal, a gente precisa entender o calvinismo, a gente precisa abordar o calvinismo com fazer algo minucioso, uma varredura, né, na visão deles, bem minuciosa, assim, para não deixar ponta solta, né. É um equívoco, sim, né, em várias partes deles é equívoco. A pessoa não perder a salvação, então eu posso fazer o que for. Não, daí eles vão dizer o quê? Não, se tu fizer o que tu fazer o que para fazer tudo de errado, é que tu não é um salvo. Mas salvação não se perde. Não é vocês que salvação não se perde? Então se hoje eu sou um calvinista, vocês vão dizer o que para mim? Vocês vão dizer que salvação não se perde se eu virasse calvinista, né? Isso, eu ia pregar na igreja de vocês, ia ver o discipulado de vocês, ia ser um seguidor de vocês. O que vocês iam me dizer, me ensinar e fazer eu pregar para os outros? Irmão Douglas, salvação não se perde. Eu resolvesse pegar ali e fazer tudo que eu fazia. Já estou salvo, salvação não se perde. O que vocês iam dizer para mim? Vocês iam dizer assim para mim: tu não era um salvo, tu estava no meio de nós, mas não era um de nós. Essa é a escapada que vocês dão. Daí amanhã eu volto de novo, aí vocês me abraçam: não, tu era um de nós, mas tu estava fraco na fé. Viu como tu não ia se perder, porque nenhum dos que é deles se perdem. É esse texto que vocês iam usar o texto que diz: as minhas ovelhas, nenhuma delas será arrebatada das minhas mãos. Mas o camarada foi lá para o mundo, depois voltou. Daí o significado é que ele não foi arrebatado, ele só deu uma desinchada ali, só desdeixou um pouco ali, foi curtir os prazeres da vida. O mais absurdo é nós puxar a parábola ali que fala do mordomo, né? A parábola lá daquele camarada que ele entrou sem as vestes nupciais. Ele entra lá na festa, né? Na parábola, e aí ele tá sem as vestes. Aí o rei vai dizer: mas o que tá fazendo aqui sem as vestes? Pega esse servo, né? E lança ele nas trevas exteriores. Aí o calvinista foi perguntado para ele, encurralemos ele ali no aplicativo que estava no TikTok, né? Encurralado ali, foi encurralado por nós no TikTok. E aí perguntamos para ele: poxa, me explica aí, a parábola ali era servo ou não era servo? Porque o texto diz que eram servos, né? Que eram servos que estavam ali, mas dentre aqueles servos havia um que entrou naquela festa sem as vestes nupciais. E aí foi visto ele lá, foi mandado ele sair e ser lançado nas trevas exteriores. E ali é onde haverá choro e ranger de dentes. Aí ele concordou que era um servo. O calvinista concordou que na parábola é um servo. E aí foi perguntado para ele: poxa, se é um servo, por que ele foi lançado nas trevas exteriores? As trevas exteriores ali é Geena. Geena é o que, pessoal? Geena é lago de fogo. Ele foi lançado no lago de fogo. Mas como ser lançado no fogo um servo, se salvação não se perde? Como um servo estaria sendo lançado no Geena? Aí o que ele foi falar? Ele disse que aquilo ali ele foi lançado nas trevas exteriores. E as trevas exteriores significava que o povo de Deus estaria no reino, né, do Messias, só que ali um irmão não se limpou, estava em pecado, estava meio errante, mas a salvação ele não pode perder. Pega ele, joga ele um pouquinho para o lado de fora do paraíso, joga ele um pouquinho para o lado de fora do reino, deixa ele ali num cantinho
O reino é implantado, e aí no reino tem um plantinho ali que é separado e ficado só no escuro, só nas trevas. Aí deixa ele ali, ele vai pensando o que ele fez, e daqui a um pouco ele volta, porque salvação não se perde. Foi o que ele usou. Mas é impossível, né, pessoal? É impossível após a vinda de Jesus, igreja ser lançada nas trevas exteriores. Por quê? Porque tu recebe já um corpo incorruptível, não peca mais, imortalizado, não morre mais, certo? Não peca mais com aquele corpo incorruptível. Mas aí o que os calvinistas vão dizer? Alguns deles, né? Esse aí era um parcial, se eu não me engano. Ele vai dizer que o corpo glorificado tu não recebe na vinda de Jesus. Mais um erro, né? Porque Paulo deixa bem claro. Olha o erro que o camarada cometeu. Paulo deixa bem claro que ao soar do toque da última trombeta seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num corpo incorruptível, porque o que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Então, fato na vinda de Jesus, os mortos ressuscitam e quem está vivo recebe o corpo glorificado, e os mortos em Cristo também, e sobe ao encontro nos ares. Não tem essa de estar com Jesus, Jesus vem, tu sobe, ele se encontra com ele, e depois lá no tribunal de Cristo, lá depois, na hora de receber o galardão, tu vai receber o corpo glorificado. Tu nem sobe nos ares sem o corpo glorificado, tu nem vai conseguir subir das camadas da atmosfera mais baixa. Ou tu acha que Jesus ele vai vir com os seus anjos, recolherão? Recolher ali, irmãos, não é que os anjos vão estar pegando no colo a igreja. Pega isso aqui no colo, outro anjo ali, um monte de anjo. Pega no colo e vão voando. Capaz, irmãos. Mesmo Jesus que tu viu subir, tu vai ver ele descer. E da mesma maneira que ele subiu, nós vamos subir. Simples assim. Tem anjo pegar que imagina um anjo, isso aqui tá muito pesado, chama dois anjos aqui, pega no pezinho, outro pega nos braços, né? Vamos arremessar ele lá para cima, os anjos, porque não conseguem subir. Igreja que recebe o corpo de Cristo, mas não tem o corpo glorificado, não existe. Então é isso aí, pessoal, uma live curta, mas só para nós dar uma pontuada aqui. E aí, calvinista, responde aqui no comentário, para que vocês pregam e para quem vocês pregam? Tá? Eu quero entender isso aqui melhor. Para que e para quem? Essa é a minha pergunta que eu faço aos calvinistas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas vejam esse vídeo. Compartilhe com aquele teu amigo calvinista. E bora lá, pessoal. Vamos para mais live. Olhem por mim que eu estou orando por vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui! Bah, povo de Deus!